Boa noite! Oi, gente, tudo bem? Boa noite! Vamos começar a nossa live. Eu vou chamar o Flávio e a Mari por aqui. Hoje que eu também quero aprender com esse tema, gente. A gente vai falar de nudes. Oi, Boa Flávio, tarde, tudo bem? tudo. Chamando a Mari aqui. Você está me ouvindo bem? Tô Tá? te Tô ouvindo sem o bem? fone. Oiê! E aí, Mari? Oi, gente. Boa tarde, tudo bem? Nossa, Boa tarde. Vocês vamos... estão me ouvindo bem? Que eu mudei de fone hoje, não sei se está ok, tá? estamos sim. Tudo certo. Então, beleza. Gente, hoje a gente vai falar sobre um tema muito moderno, né? Tô animadíssima para aprender. Eu também, eu também quero aprender hoje por aqui algumas coisas. O Flávio que é o expert nisso. E vamos aprender aí. E a gente vai falar sobre nudges, estratégias simples para transformações em resultados. Quem sabe o que é isso? Meu Deus do Muito céu. bom. Conta pra gente, Flávio. Vamos começar. Conta pra gente. O que são nudges? Será que a galera... Só eu que não tô vendo ele? Eu tô vendo. Ah, então tá. E aí, será que a galera sabe aí o que são nudes? Quem Tá sabe, aí o gente? Marcelo. Quem já ouviu falar sobre isso? Quem já ouviu? Vocês Bota uma mãozinha aí. Quem Mas já eu ouviu? vou com negócio, hein? Mesmo quem nunca ouviu falar, com certeza já viu ou já passou por um momento de nudes. Boa. Com certeza. Quando eu me deparo com esses assuntos novos, o Nuts é um deles, né? A gente vai tratar aqui, eu vou falar com vocês um pouquinho a respeito, e a Mari também, né, Mari? Sim. Acerca da economia comportamental. PPP também é um assunto que... São dois assuntos, em que pese PPP ela esteja já na legislação um pouco mais tempo, mas quando eu trabalho esse assunto e também políticas públicas preventivas, que eu chamo de upstream, a gente vai trazer isso um dia aqui. São três assuntos muito legais, porque as pessoas não conhecem. Elas já viveram isso, já trabalharam com isso, em algum momento já se passou-se por algum tipo desse projeto, né? Mas elas não conhecem, né, de fato, como que funciona isso. Então é bem legal, né? E quando a gente fala de NUDS, meninas, a gente está falando de economia comportamental. Então, NUDS, ele, vamos colocar, ele é a espécie do gênero de economia comportamental. E o que é uma economia comportamental? A economia comportamental, ela quer entender o ser humano e como ocorre a tomada de decisão do cidadão. Vamos lá. Ainda. Atrás de todas as instituições, atrás de todas as estruturas, existem pessoas, correto? E Sim. pessoas Sim. tomam decisões. Tomam decisões através de algum tipo de viés que tem. Ou seja, por um fator externo ou interno. Então, vão me acompanhando aí só para a gente fechar esse raciocínio. Então, essa pessoa ela tem um fator externo. Vamos colocar aqui um exemplo que eu sempre dou. Escola. Então, a pessoa ela coloca o filho dela de 6 anos numa escola que ela tem um fator externo que ela quer moldar o desempenho. Então, a escola está lá para isso, certo? E como que ela molda o desempenho? Através de notas, ranking, por aí vai. Aí tem um povo louco que quer colocar o filho de 6 anos numa das melhores escolas, você nem se enquadra lá, porque ele tem que estar bem apto para o mercado de trabalho. O moleque tem 6 anos. Eu chamo isso de modelo Hannibal. Vocês já assistiram aquele cara psicopata, Hannibal? Esse é o modelo desse povo que faz isso, né? O que é isso, então? Um viés de um fator externo, do qual você tem uma tomada de decisão por conta de um comportamento que você quer colocar na sociedade. Beleza? Até aqui? Beleza. A gente tem depois o fator interno para nossas tomadas de decisões. E aí, eu vou trazer para vocês aqui algumas perguntas para prático, tá? Quando vocês se deparam, vamos colocar aqui como exemplo,
o êxodo que teve de refugiados que saíram de um país para o outro, milhares de refugiados. Como você, Michele e Mari, tem mais sensibilidade. Quando vocês verificam um grande público, um grande número de pessoas saindo, a gente vê as notícias nos jornais aí, né? Desse êxodo das pessoas saindo dos países deles e fugindo para os outros. Ou quando vocês se deparam com apenas uma criança, igual aquele fotógrafo que pegou a criança na praia. Ai, credo. Aquela foto, fiquei sem dormir dias. Então, com certeza, a criança que tem mais o impacto é maior, Isso chama teoria da escolha racional. É uma simetria da empatia. Veja só, você tem mais empatia do que uma pessoa, né, menininho ali, coitadinha, do que milhares de pessoas saindo, ocorrendo aquele êxodo que ocorreu quando a gente viu a foto da criança, né? Sim. Então, a gente tem dois fatores que a gente precisa trabalhar, e depois eu vou trazer os autores que trabalham isso da economia comportamental para chegar nos nuts, beleza? Tá, beleza. A gente tem um fator que a gente chama o fator rápido e o racional. A gente vive muito, e aí eu já trago um dos autores aqui, que é o Daniel Kahneman, que ele no livro dele Rápido e Devagar, que é um livro muito bom, e ele traz essa questão que a gente não vive o racional. A gente tem o sistema rápido e o sistema racional, que é o lento. A gente vive muito no nosso dia a dia o sistema rápido. Mari, completa a frase para mim. Arroz? É feijão. Branco. Arroz e feijão. A louca. Arroz é branco. Não sei por que eu falei isso. Arroz e feijão. Né? Arroz e feijão. Ó, eu acho que eu penso diferente, então. Você raciocinou para falar, para pensar, para mostrar os pontos fracos e fortes para falar feijão? Não, você foi no automático, certo? É isso que o Daniel traz. Ele traz, então, ó, as pessoas, eles não raciocinam. Eles vão no que é mais automático, certo? E sabe por que isso acontece, Flávio? Posso fazer um parênteses? Pode. Não sei se você já ia falar isso, se você ia, desculpa, vou fazer um spoiler. Isso acontece porque o nosso cérebro, ele tende a economizar energia. E pensar gasta muita energia do cérebro. Você pensar, raciocinar, gasta muita energia. Então, a gente toma a decisão no automático. Quando o Daniel Kahneman descobriu isso, ele até ganhou um prêmio Nobel por conta dessa história. 2002. Porque... Oi? 2002, ele ganhou um prêmio Nobel da Economia. Da economia, é muito legal isso, né? E aí, quando a gente pensa, a gente toma a decisão o tempo todo, o dia inteiro. Só que a gente acha que a gente está pensando para tomar a decisão, mas na verdade não está. O nosso cérebro, ele tende a economizar energia. Então, ele vai no atalho, ele vai no mais rápido. É igual quando você coloca no Google. Se você já procurou, por exemplo, receita de bolo de chocolate, se você coloca no Google já vai aparecer receita de bolo de chocolate, receita de bolo de chocolate cremoso, receita de bolo de chocolate assado no forno a lenha. Ele fica tentando adivinhar o que você ia falar. E o nosso cérebro faz exatamente isso quando ele está nesse modo rápido. Perfeito. Sabe um animal que age assim e não gasta energia por conta dessa ciência também? O jacaré, ele fica imóvel e ele só gasta energia quando ele sabe que é uma coisa certa. Quando ele vai fazer algo. Senão ele fica parado ali o dia todo. Porque ele não quer gastar energia. Então ele age de uma forma. Olha que doido, né? Interessante. Isso eu não sabia dessa história. Então vamos lá. Com esse raciocínio, a gente parte agora para um outro autor, que é o Richard Thaler. Ele que trouxe esse nome dos nuts. Lá atrás, em 2008. Tá. E em 2017, ele também ganhou o prêmio Nobel da Economia, como fez o Daniel, né, em 2002. E o que ele traz nesse dos nuts? Que ele fala: a gente pensa, tem muitas intenções, mas, de fato, a gente não faz o que a gente pensa e tem intenção. Então, vamos lá, a pessoa pensa em acordar 4h30 da manhã, tomar um café, ir na academia, depois estudar inglês e ir para o trabalho. Aí ela já acorda às 7 da manhã, já acorda correndo para o trabalho. Então, o que ela faz não condiz o que ela tem intenção e pensa. E aí ele vem com uma
uma frase, é uma frase em inglês, né, que chama Intention Action Gap. O que que é isso? É uma lacuna entre a intenção e a ação, que ele fala, ó, existe uma lacuna aí entre a sua intenção e sua ação, do qual não está ligando, tendo esse link. Por isso que você só tem intenção, você pensa. É aquele cara que fala, 1º de janeiro, agora eu vou cuidar da minha saúde. Sim. Aí passa o carnaval, passa a Páscoa, passa o meio do ano e ele não cuidou. Não começou a cuidar. Ele tem intenção, mas ele faz. É certeza, né? E aí, por conta dessas lacunas, ele consegue, através dos nudges, o que é o nudge? São empurrões. São pequenos empurrões no qual você altera o contexto e ajuda você a cumprir a sua intenção. Olha que louco. Então você, através desses pequenos empurrões, tem até um livro dele que é um elefante grande empurrando um pequenininho, um empurrão, que chama nudges, né? Que é esse empurrãozinho, ou seja, você vai começar a mudar o seu comportamento com esses empurrãozinhos para chegar no que você, na sua intenção e parar de fazer o que você está fazendo errado. Louco isso, né? Que legal. E ao contrário dos nudges, depois a gente vai chegar em políticas públicas já com essa ideia dos empurrões. Tem os slugs. Vocês já ouviram falar disso? Não. Traduzindo aqui, é lama, né, ao pé da letra. Esses slugs, eles são o contrário. Ele dificulta a tomada de decisão. Ó, os nudges, ele te ajuda e dá esse empurrãozinho na tomada de decisão, principalmente quando você tem incerteza na decisão, e o sludge é o contrário. Vamos com um exemplo de sludge? A Michelle, ela comprou o pacote máximo lá da Vivo. Olha eu fazendo propaganda para Vivo. O pessoal dela aí do escritório, certo? E agora você quer cancelar. É uma vida para você cancelar, porque eles criam dificuldades para você não alterar o seu plano. Isso são os slugs, né? Mas os slugs podem ser usados também para coisas boas. Principalmente atualmente que a gente está vivendo, a questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, muitas das vezes, a gente acessa algo e ele dá um termo lá da LGPD, né, da Lei Geral de Proteção de Dados, sim, do qual dificulta para a gente, faz a gente ler, concordar com aquilo para que sigamos aquele processo, né? Sim. Esses são os slugs. Você cria pequenos obstáculos. Né? Isso. E aí, já indo agora para as políticas públicas, meninas, eu quero citar para vocês que São Paulo, em 2018, ele criou um programa de ciências comportamentais através do Laboratório de Inovação do Governo, da Prefeitura Municipal, no qual ele trabalha em ciência comportamental e cria os nudges, né? Vamos em alguns exemplos de nudges agora, e eu dou a fala até para a Mari aqui. Hoje eu falei demais, meninas. Não, tá ótimo. Tá. Foi uma introdução importante. Um exemplo de nudges bem interessante que eu sempre gosto de colocar. A gente tem um metrô em São Paulo, certo? A gente tem aquela baita escada do metrô em algumas estações e a escada rolante do lado, bem pequena. Mesmo assim, a população usa a escada rolante, não usa a escada que está ali centralizada. É verdade. Eles fizeram um desenho, um tipo de um piano, para que as pessoas pudessem aproveitar a escada como se estivesse tocando piano, né, com as pernas ali andando, e esquecessem a escada rolante ao lado. Ela ficou bem visual, ele ficou bem atrativa. Isso. O que acontece? Você aumentou ali o fluxo, você ajudou a logística das pessoas, e as pessoas, além disso, gastam uma energia ali na escada, né? Faz algum tipo de atividade. A gente tem um Shopping Dom Pedro aqui, que é um exemplo disso. Ele tem uma baita de uma escada lá para descer para a praça de alimentação, e as escadas rolantes do lado, né? O elevador do outro lado centralizado. Mas para que isso? Para instigar as pessoas a utilizarem. Só que muitas das vezes você pode reparar, a escada rolante está lotada de pessoas, né? E a escada normal ali não tem ninguém utilizando. Precisa ter esse tipo de pensamento para mudar o comportamento. Ou seja, quando a gente fala em ciência comportamental em nudges, a gente está trabalhando essa mudança de comportamento. Nossa, né? Muito bom. E dá para usar muito na administração pública, né? Esses exemplos.
Eu tenho um exemplo de um país que a questão do IPTU. Eles enviaram os IPTUs para as pessoas que estavam devendo, uma carta para os devedores de IPTU, dizendo, olha, seu vizinho da esquerda e o seu vizinho da direita está pagando em dia. Esse cara certamente um pouco constrangido e diminuiu o número de inadimplentes do IPTU nesse país. Nossa, olha que interessante. Você mexe com a cabeça da pessoa, né? Você mexe com a cabeça da pessoa. O único item que eu coloco que a gente, antes de trabalhar com isso, a gente tem que ter a certeza, é através dos experimentos. Tá? A gente sabe, a gente tem aquela curva da mudança, da ruptura de comportamento, que a partir do momento que você rompe um comportamento, você tem um choque das pessoas. E esse é uma negação. Sim. Essa negação que ela vai começar a absorver isso e integralizar isso na vida dela e praticar esse novo comportamento. Então, por que os experimentos? Se você der um choque muito grande nessa mudança de comportamento, a pessoa não vai realizar esse novo comportamento e, pelo contrário, virar uma anarquia. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Enquanto o Geraldo Alckmin era governador aqui em São Paulo, ele tentou fazer uma mudança muito drástica, sem ter ensaios no ensino médio. E aí, o que aconteceu? Teve essa ruptura e o secretário de educação dele acabou sendo exonerado. E ele não conseguiu mudar. Então, é necessário, e o programa lá de São Paulo de Ciências Comportamentais fala isso, que você trabalhe primeiro em ensaios e verifique o comportamento das pessoas com base nesses ensaios. Né? Para não dar o efeito contrário isso que eles chamam da de efeito bumerangue. O efeito bumerangue tem um nome até. Então, eu lembro uma vez, antes da pandemia, a gente fez um trabalho para a implantação de NUDS aqui na 13 de maio. E a gente ficamos a tarde inteira na 13 para sentir a dor e quem é o público ali. Então, a gente ficou das 2 da tarde até as 5h30, vendo as pessoas passar. Tinha o contador de pessoas, né? Para saber o número de pessoas ali, para deixar um ambiente mais limpo, um ambiente mais agradável para quem ali frequenta, né? Através dos NUDS. Então, vê que é um trabalho bem a campo, você primeiro vai, depois faz os ensaios para depois implantar, né? Nossa, muito interessante mesmo. Tem que ser mais estudado isso, né? Na administração pública, porque você veja, tem um impacto até de diminuição de gasto público, né? Se você for pensar, você conduzindo o comportamento da sociedade para aquilo que é mais interessante, de acordo com a política pública, você pode acabar reduzindo muito, né? Que legal, muito legal. Interessante saber desse projeto de São Paulo também, não sabia. E tem um outro exemplo aqui bacana que eu gosto de trazer também, meninas, é da Heineken Zero. Estou fazendo um monte de propaganda aqui, eles têm que começar a nos pagar, não é verdade? Total. A Heineken Zero, ela fez um trabalho no centro do Rio de Janeiro, onde foi verificado que o número de vítimas de acidente de trânsito, a grande maioria era por embriaguez ao volante. Então a Heineken, ela fez um trabalho junto aos bares para fazer com que o motorista da rodada não bebesse. Então a pessoa chega lá num grupo, ela ganha um certificado, o nome dela vai num quadro branco, é feito que uma festa para ela, dentre outros brindes que ela ganha ali no bar, sendo premiada quando o motorista da rodada. E com isso, diminuiu em 25% o número de acidentes por embriaguez naquela região. Então, um impacto muito, né? E você pode notar que os comerciais da Heineken hoje é tudo com base na Heineken Zero, que é sem álcool, né? Eles pegam muito isso, que eles verificaram o impacto que isso está trazendo, né? Na questão de embriaguez ao volante, de violência doméstica, entre outros indicadores aí que tem por conta de bebida alcoólica. Então é bem interessante. Que incrível. E isso não tem gasto, né, Flávio, para implementar, se você for pensar? Não. Toda vez que a gente fala nesse tipo de ciência comportamental, a gente está falando em pequenos gastos. Fala-se em NUDS, são pequenos gastos, não envolve
gastos. É mais o comportamento, esse choque mesmo que tem do que grandes gastos. Eu até trago primeiro os nuts, que são pequenos gastos, depois a gente trabalha com PPP, que são gastos vultuosos, né? São duas frentes bem distintas. E na grande maioria nem tem gasto. Vou te dar um exemplo. Para os homens que gostam de fazer o xixi fora do mictório, certo? Eles colocaram Nossa, eu que o mosquinha, diga, com 3 homens em casa. eles colocaram umas mosquinhas, uns adesivos de mosquinhas, aí você fica mirando lá e você não faz mais fora, entendeu? Tipo um joguinho, né? Acerte o alvo. Acerte o alvo, esse é o nome. Se você procurar no mercado, esse é o nome. Olha só. É. Aí com isso você diminui a quantidade de vezes que você limpa aquele ambiente, você economiza então logo nessa questão da limpeza e ao mesmo tempo está educando as pessoas. E deixa Perfeito. mais limpo, né? Bastou um planejamento de alguém sentar, parar, pensar, fazer um planejamento para incentivar comportamentos, né? Sabe que me lembrou agora aquele livro Hábitos Atômicos, né? Que ele fala que você tem que facilitar coisas para incentivar aquele seu comportamento. Sei lá, dorme de roupa de ginástica ou deixa ela dobrada em cima ali da prateleira para você já acordar, olhar, colocar a roupa e não pensar antes de ir para academia. Tá, né? E por isso, quando a gente vai trabalhar política pública com base em tem que estudar primeiro esse comportamento que você está falando, que para entender e aí sim aplicar a política correta, né? Porque a pessoa ela vai aderir àquilo. Quem fuma vai jogar o cigarro fora, né? O toco de cigarro. Eu vi municípios que colocou 2 caixas. Quem é melhor, Neymar ou Messi? E a pessoa joga a bituca do cigarro, no qual ela acha que é melhor, na caixa que é melhor. Então você incentiva a pessoa a ter uma conduta pró-sociedade com base no comportamento correto. Esse é o antes, né? Não tem limite fazer isso na administração pública. Muito maravilhoso. E você induz o que você quer, né? Exatamente. E eu vejo mais, meninas, o NUDES, a ciência comportamental, ela não está só no planejamento, ela vem antes. Ela vem antes como? Quando eu apresento um plano de governo, que eu estou ali na minha plataforma eleitoral disputando um cargo eletivo, ele já tem que constar isso. Já tem que constar isso na sociedade para mostrar isso e depois eu conseguir engajar num plano de governo e aí sim colocar no planejamento. Então ele tem que vir lá de trás. Com base nessas atitudes e nesses projetos novos, como eu falei para vocês no início, de políticas públicas preventivas, é que você consegue também não demandar muito o erário público, porque o cobertor é curto, não tem como, você já tem um custeio enorme da máquina. Sim. Nesses pensamentos, nesses projetos inovadores, que você consegue fazer essa mudança e, por outro lado, você não tem um custo alto junto à administração, porque ela não tem esse recurso para te dar, né? No final das contas, requer então planejamento antes e requer bastante assim, a vontade de alguém, né? E a criatividade, né? Chamar todo mundo